Shalom, bom dia, glória a Deus. Shalom, bom dia, glória a Deus. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós estamos aqui voluntariamente, Pai, para Te engrandecer, para desmentir as obras que Satanás tem enviado contra nós. Ó Pai querido, queremos mostrar diante do Teu trono de graça e de amor, Papai, que estamos decididos a estar contigo. Queremos a Tua face bendita, poderosa, santa, que nos ama. Queremos retribuir o Teu amor através de uma fé que conquista, Pai, uma fé inabalável, que Tu verdadeiramente é o nosso Deus. Opera hoje, Pai, a nosso favor. Desmonta sistemas malignos que atrapalham o nosso entendimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Shalom, irmão, bom dia. Shalom, shalom, Angélica. Deus te abençoe. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vai falar a respeito de um homem chamado Saul, um rei. Shalom, bom dia. Nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, amém? Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: Não foi o Senhor que te ungiu como príncipe sobre a sua herança? Ao te afastar de mim hoje, encontrarás 2 homens perto do sepulcro de Raquel, na região de Benjamim, em Zelzá. Eles te dirão: As jumentas que procuravas foram encontradas, e teu pai já não se preocupa mais com elas, mas está angustiado por causa de vocês, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando você passar adiante e chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens que estão subindo a Deus para Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão, e o terceiro um odre de vinho. E te perguntarão: Como você está? E te darão 2 pães que receberás da mão deles. Então você chegará a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e ao entrar na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 9. Quando ele se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos aqueles sinais ocorreram naquele mesmo dia. E ao chegarem a Gibeá, um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. E aconteceu que quando todos os que conheciam anteriormente viram que ele profetizava com os profetas, perguntaram uns aos outros: O que aconteceu ao filho de Quis? Será que Saul também está entre os profetas? Então o homem respondeu: Mas quem é o pai deles? Por isso se tornou um provérbio: Está também Saul entre os profetas? E ao terminar de profetizar, subiu para o alto. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor: Se aquele homem vier aqui? E o Senhor respondeu: Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E o Senhor respondeu: Ele está escondido entre a bagagem. Então nós estávamos pensando esses dias agora, que inclusive foi o final de semana mais comprido dos últimos tempos, de sexta para hoje, parecia que fazia um mês que não tinha Oséias, parecia que estava esquisito, sei lá. Mas, enfim, a gente estava meditando nas coisas, conversando sobre o que iríamos falar hoje. Falei para a pastora Fátima, se ela tivesse alguma coisa para a gente estar fazendo junto. E me veio um assunto que nós geralmente fazemos, às vezes percebendo ou sem perceber, e nós estamos, então, cometendo um pecado ou trazendo uma sentença sobre as nossas próprias vidas, que ela funciona de uma forma bem camuflada. Mas como que isso funciona? Uma época que eu fui ver uma parte de faculdade de propaganda e publicidade, eu fui dar uma olhada à diferença de propaganda e publicidade. E lendo um monte de coisa lá, não entendendo nada, eu chego numa postagem no Google do Washington Oliveto, que é um dos bambambãs aí
parte de propaganda e publicidade e tudo. E ele, em 2 linhas, ele me explica com muita clareza o que é propaganda e o que é publicidade. Então, ele explica o seguinte: propaganda, ela vai funcionar assim. Se você começa a namorar, aí você fala para a tua amiga assim: estou namorando o João. Ele é bonito e trabalhador. Isso aí é propaganda e publicidade. Quando ela fala estou namorando o João, ela propaga uma ideia, ela faz uma propaganda de quem ela está namorando, dando um nome. E quando ela atribui ao João aquilo que ele é bonito e trabalhador, então ela está fazendo uma publicidade. Então, dentro desse aspecto, nós às vezes fazemos propaganda de Jesus, nós propagamos o nome de Jesus. Mas hoje tem uma outra parte muito importante que nós esquecemos, porque todos os nossos atos, atitudes, falas, comportamentos estarão fazendo publicidade de Jesus. E nessa publicidade é que nós pecamos. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas eu propago, eu prego, eu falo de Jesus e está tudo bem. Eu sei, você está propagando, não está negando o nome dele e até tendo oportunidade de fala. Só que depois disso, as pessoas estarão nos observando no nosso dia a dia, no nosso comportamento, o que nós falamos, o que nós fazemos. E na publicidade nós vamos ter problema. Quando nós atribuímos, então, alguns comportamentos, automaticamente nós estamos ligados ao Deus que nós propagamos, ao Deus que nós fizemos uma propaganda. Então, Jesus é meu Deus. Tá, agora estão de olho em você. O que você está dando, o que você está fluindo, o que você está frutificando, porque essa é a publicidade que você está fazendo do Deus que te alimenta. Então, nesse ponto, esse homem, Saul, ele foi muitas vezes reprovado, até chegar à derrocada, porque ele falava de um Deus, mas ele andava do seu próprio jeito. Ele propagava um Deus, ele tinha uma marca de um rei que ele recebeu através de Samuel, ele tinha uma marca de um Deus, ele sabia quem era Deus, e ele não negava esse Deus. Só que a publicidade que ele fazia através dos seus atos, do seu reinado, arrebentavam com o reinado dele. Então ele estava já no começo da história, já era para ele estar ali bem antenado, ele veio com uma marca. Se você ler todo esse capítulo, ele vem assim, quando o profeta fala para ele: você vai sair daqui, seu pai já não está mais preocupado com a mula, está preocupado com você, a mula já foi achada, volta para casa, você vai encontrar aí, você vai ter, e foi falando uma jornada, uma rota profética para ele, e tudo se cumpriu. E por que tudo se cumpriu? Porque o que ele tinha de missão para enfrentar dali para frente, porque Deus estava mudando um homem natural para o primeiro rei de Israel, então era uma coisa assim muito pesada que ele estava enfrentando, até porque esse rei estava sendo gerado na dureza do coração dos homens, que estavam então clamando por esse rei como se eles quisessem alguém visível para governar. Eles estavam insatisfeitos com o governo de um Deus que falava através de um profeta e que dava as coordenadas. Esse Deus para eles estava insuficiente. Eles começaram nós queremos um rei, nós queremos um rei. Esse rei, então, foi gerado debaixo de uma atmosfera de rebeldia, de ingratidão, de estar infeliz com o Deus que estava sobre ele. Eles já tinham um rei soberano, poderoso, tremendo, mas eles falavam assim: é pouco para nós, dá-nos um rei que nos governe nessa terra, nós queremos ver alguém, queremos ter alguém mandando em nós, nos dando direções aqui. E esse ambiente que Saul seria inserido, era um ambiente deveras perigoso, porque ele estava recheado de coisas do adversário, de rebeldia contra Deus. Então ele precisava estar muito preparado, ele precisava estar com muita marca do céu, muita certeza do chamado dele. E o céu, então, propicia para ele um ambiente onde ele começa, já no início da sua jornada, com marcas. Ele foi profetizar a nível de causar um espanto, mas não é esse Saul, e está profetizando, e saiu até um provérbio lá: Saul está entre os profetas, e porque Deus estava colocando marcas sobre Saul para ele poder governar. Deus não vai te chamar e te deixar de qualquer jeito.
Mas as marcas que Deus está querendo colocar em você e em mim, para nós governarmos o nosso chamado, precisam ser absorvidas e colocadas em prática. É a partir dessas marcas que você e eu temos que fluir, para que seja coerente a propaganda e a publicidade. Porque agora Deus está te chamando. Ó, vou te lançar no ministério, vou fazer isso, você vai ser isso, vai ser aquilo, vou te levar em tal lugar. Tá bom, mas é um mundo perigoso. É um mundo onde eu tenho oposição, onde o adversário se levanta. Então, entenda isso e entre nisso para que você seja um executor de juízo, não esteja debaixo de um juízo. Porque foi uma linha muito fina. E nós estamos falando de juízo nesses dias. E Saul, ao invés de andar numa jornada onde ele executaria juízo como rei, onde ele teria uma palavra, uma marca do céu, por todas as coisas que Deus foi querendo marcar ele foi se perdendo disso. Ele não se encaixa naquilo que Deus tinha para ele. Então ele propagava a Deus, mas ele andava da forma que ele queria. Ele fazia uma publicidade contrária ao Deus que ele fazia propaganda. E isso arrebentou a vida de Saul. E isso vai arrebentar a minha vida e a tua vida se nós não entendermos quem nós somos em Deus. A marca que nós temos e como nós temos que andar. Entenda que as pessoas estão de olho em você. Entenda que as pessoas, elas parecem que estão... Parece o Mateus, quando tinha 3 aninhos, que as pessoas estavam em casa, a gente estava conversando, ele corria para lá, brincava para lá e coisava. A pessoa ia embora, ele vinha e começava a fazer as perguntas. 3, 4 anos. Ô pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Porque ele estava ali, parecia que disperso, mas ele estava captando e depois ele queria saber. E o nosso adversário, ele age do mesmo jeito, parece que está acontecendo nada. E o povo que está ao nosso redor também está desse jeito. Ah, não, as pessoas estão aí, eu vou lá trabalhar, eu só sou um açougueiro, eu só sou... Você não é só um açougueiro. Você é um açougueiro, onde as pessoas estão de olho em você, porque você propaga um Deus, você faz propaganda de um Deus, e agora eles estão esperando para ver como você conduz a presença desse Deus na sua vida. Então, nós não somos tão livres assim. E quanto mais você for chamado para algo, mais preso você está, mais prisioneiro você é de Cristo, mais prisioneiro você se torna da sua conduta, porque a publicidade vai fazer diferença não para Deus, porque você pode jogar o nome dele da lama e ele vai continuar sendo Deus. Vai ser uma vergonha, vai ser um escândalo, e ai daquele pelo qual vem o escândalo. Mas o prejudicado na história foi Saul, e o prejudicado na história vai ser a minha vida e a sua. Nós estaremos fazendo com que essas marcas que nós vamos aqui fazer da parte de Deus, essa publicidade equivocada na nossa carne, na nossa dureza de coração, na religiosidade, na independência, seja quais as marcas nós temos na nossa própria vida, essa publicidade que agora é nossa, propagamos um Deus e fazemos a nossa publicidade, mostramos as nossas marcas, as marcas do diabo e da terra, e é incompatível e vai dar problema. Então, Deus quer hoje, vocês estão com vontade realmente de executar juízo sobre algo, alinhem a propaganda com a publicidade, propaguem o meu nome e andem de acordo com o céu. Tragam marcas do céu para a terra. Olha o Deus deles, eles falam de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eles falam de um sangue, eles falam do nome, e eles trazem esse tipo de publicidade, tem marca de libertação, tem marca de cura, tem marca de santidade, tem marcas de realmente um Deus que manifesta um poder. Então nós vamos precisar entender isso, porque às vezes nós vamos cair numa vala, vamos cair num problema, vamos cair numa dificuldade, onde nós estamos só desalinhados nisso. Mas eu não entendo, pastor, porque eu falo de Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu quero, mas tá bom, mas o que você está manifestando está misturado. E nós temos falado de guerras de altares, temos falado de culto misto, temos falado de coisas misturadas, e precisamos limpar tudo isso. Para que realmente nós tenhamos autoridade para executar juízo. Se você for analisar, você pensa que é fácil ficar aqui 3 meses pregando sobre o juízo? E com o medo que não aconteça nada na vida das pessoas, assim, eu passei 90 dias ouvindo o pastor falar de juízo e não aconteceu nada na minha vida. Vem um temor, vem um clamor dentro de mim e fala, pai, por favor, ajuda, precisamos de marca, precisamos de reversão de quadro, esse povo não pode sair daqui depois de 90 dias e não ver nada.
e não frutificar em nada, e não ter nada em mãos para falar assim, o juízo veio a meu favor, pastor, pelo menos de um item, me causa uma esperança, vou continuar. Há algo dentro de mim clamando para que cada um que está envolvido nisso, nessa regência, nessa atmosfera, nesse tempo, saia com uma marca do céu. Deus executou o juízo a meu favor, mas ele vai precisar de nós para isso. Ele vai precisar que nós nos posicionemos, porque Deus veio trazer uma marca sobre Saul. Esse povo quer um rei, eu vou trazer um rei. Marca ele, coloca ele entre os profetas, traga uma marca do céu, traga uma nova regência, supra ele de todas as necessidades. Faça com que, mas quando chega a hora dele manifestar isso, ele tergiversa, ele mente, ele faz o que ele quer, ele não espera o profeta voltar, porque ele é cheio de carência, cheio de cobiça, ele quer se mostrar, ele quer reinar, e ele quer falar de Deus, mas ele quer ele aparecer. Ele fala de um Deus, mas ele faz a publicidade dele mesmo. Olha quem eu sou. E você vai ter que entender que você não é nada. Você vai ter que entender que você faz uma propaganda de Jesus Cristo e tem que manifestar a publicidade através dos frutos que ele vai colocar na tua vida para que seja compatível no mundo espiritual e você então execute juízo sobre o teu adversário e entre em novos lugares em Deus. Então é isso que Deus está esperando. É isso que Deus está ocupado das nossas vidas, para que nós realmente entremos nesse entendimento e possamos, então, desfrutar de uma linha de coerência do céu, do começo ao fim. Propaganda e publicidade, cada um no lugar, cada um de um jeito, tendo uma linha só de raciocínio. Aí nós vamos executar juízo. Porque nós vamos trazer um ambiente adequado à manifestação do nome e do sangue de Jesus Cristo a nosso favor. Mas nós queremos falar de Deus, mas queremos andar do nosso jeito. Nós queremos falar de Deus, queremos falar de Jesus Cristo, mas queremos continuar nos comportando da forma que nos comportávamos antes em muitas áreas, e não vai dar liga, não vai dar certo. Isso não vai funcionar, você vai ter que abrir mão. Esses dias uma irmã falou assim, como é duro, como é difícil essa dureza de coração, ser dura de coração. E eu escrevi para ela assim, depois no privado, falei assim, irmã, nem imagino como é isso. Nem imagino como é ser duro de coração, não tenho nem ideia. E nós rimos um pouco ali, porque acaba com a nossa vida. A dureza de coração é incompatível ao reino dos céus. A dureza de coração é incompatível ao Deus que nós propagamos. Estamos fazendo uma publicidade errada, estamos manifestando um Jesus inoperante, um Jesus que não opera nada em nós. E queremos depois ganhar almas, queremos que a nossa família entre no eixo, queremos executar juízo, queremos ver o filho de outro jeito, o marido de outro jeito, a esposa de outro jeito, a empresa de outro jeito, com a dureza de coração. Fazendo publicidade de nós mesmos. Não quero, não vou, não aceito, está errado. Está sempre enroscado em alguma coisa, em nós mesmos. E nós vamos ter problema. Então, em nome de Jesus, que hoje nós entendamos isso. E esses dias eu estava orando por uma pessoa e o Senhor me deu uma oração assim, que às vezes a gente está aqui no ministério, a pessoa fala assim, não quis incomodar, não quis procurar, passei por isso sozinho. Não, irmão, você está fazendo isso, você está me atrapalhando. Porque você atrapalha de desenvolver meu ministério. Então, principalmente para quem é filho, para quem é ovelha, para quem está ligado mesmo, você precisa nos procurar. Porque você que congrega em outro lugar, que tem outra paternidade, que tem outro pastoreio, beleza, você pode acompanhar aqui, se precisar da gente, beleza, mas você tem já alguém para você procurar, para te auxiliar, e você precisa fazer isso. Porque senão você vai estar atrapalhando a chamada da pessoa. E quando eu orando por essa pessoa, nós não acessarmos o que está disponível no céu para nós, em Deus, nós estamos atrapalhando o ministério de Jesus a nosso favor. Nós estamos colocando um limite, nós estamos tapando a vazão dessa graça, da misericórdia, do poder, do amor, que já está manifesto para nós. Não, mas aí começamos a fazer o nosso entendimento. Não, dentro disso não dá, não tem jeito, não tem saída, não consigo, e começamos a entrar num ambiente onde vamos ficar presos, mas já somos livres nele.
Não, mas é que eu pequei. Tá bom, mas agora vai lá, se arrepende, acesse a graça, muda a sua vida de rota e vamos viver. É para estar pecando? Não, mas já pecou, agora não adianta. Agora é arrepender e voltar, acessar a misericórdia e voltar para a bondade. Nós temos falado que a perfeita vontade do Senhor é que nós andemos na bondade, mas quando nós nos perdemos da bondade, e a misericórdia está disponível. Senhor, misericórdia, pequei, me limpa, me lava, tomo posse do sangue, do teu nome, do teu poder e volto para a bondade. Nós não podemos ficar presos no ambiente de pecado, como se não tivesse mais saído o recurso. Estamos atrapalhando o ministério de Jesus nas nossas vidas. Estamos atrapalhando a manifestação do poder de Deus a nosso favor. Então, nós precisamos disso. Então, não atrapalhe o chamado de Jesus na sua vida, com as suas próprias conclusões, com aquilo que você acha. Eu paro, eu não paro, eu vou, eu faço, com a dureza de coração, atrapalhe o ministério de Jesus na nossa vida. A dureza de coração bloqueia aquilo que Jesus quer fazer e já fez, já está disponível para nós e através de nós. Então, nós vamos fazer aí uma separação. Não, para mim não dá. Quantas e quantas pessoas que a gente ouve assim, pastor, eu oro, para outra pessoa acontece, mas para mim, eu falo da palavra para outra pessoa, entra no coração da pessoa na hora, dá certo, muda, mas para mim, porque nós estamos num ponto onde nós achamos que Jesus não é para nós. Ou o que nós fizemos, ou praticamos, a mentalidade que nós temos, ou o coração duro que nós temos, que realmente esse Jesus não morreu tão bem morrido assim, para estar disponível para nós também. Ah, ele se entregou na cruz, faltou uns pedaços, porque isso aqui não faltou pedaço nenhum, ele se entregou completamente em todas as áreas, sentidos e aspectos. Tem uma saída para você, seja lá a situação que você tiver. Não interrompa o processo de Jesus Cristo na tua vida. Não feche essa torneira de graça, de amor, de misericórdia, de perdão sobre a tua vida, quando você pode exercer isso só para os outros. Não, para mim, olha o que eu fiz, porque a tua justiça vai ser maior que a de Deus. A tua sentença sobre a tua vida vai ser uma sentença maior que a sentença de Deus. Olha o lugar que nós entramos. Olha o perigo que nós corremos. Nós mesmos analisamos a nossa vida e damos a sentença. Não tem jeito. Quem falou isso? Ou o diabo ou a tua carne. E os dois você vai ter que silenciar. Porque nem o diabo e nem a carne tem o direito de dar uma sentença sobre a tua vida. Mas Jesus Cristo, somente Jesus Cristo tem o direito e ele quer dar essa sentença. E essa sentença sempre lhe será favorável. Logicamente que terão os procedimentos. Sim. Não é de qualquer jeito. Não estamos falando aqui de libertinagem. Não estamos pregando hipergraça. Vai lá, peca, faz a bagunça que você quiser, que depois... Não é isso. Mas há uma liberdade em Cristo. Pecou, filhinhos? Não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, tem um justo, tem um sangue, tem um nome. Entre nisso, desfrute disso, deixe Jesus cumprir o chamado dele na sua vida também. Aleluia. Não só para os outros. Não só para você que prega na igreja. É uma misericórdia para os outros, mas é uma dureza para com você mesmo. Para os outros eu tenho misericórdia, para mim eu sou rígido, eu sou duro, não vai servir para mim. É para você. A misericórdia é para você, o amor é para você, o perdão é para você, estar com Deus é para você, sair desses ambientes é tudo para você. Execute juízo sobre isso, isso é legalidade, isso é religiosidade. Você está preso e presa num ambiente que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida nesse tempo. Então, é para você. O amor de Deus é disponível para mim. A misericórdia é disponível para mim. E nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos acessar isso para que nós não façamos igual a esse homem, que tinha uma marca do céu, que tinha marcas do seu cotidiano na terra, que trazia, e fala assim, cara, Deus está comigo mesmo, Deus cercou ele tudo possível para ele fazer um reinado bonito para o céu. E ele não faz. E ele acaba não só com a vida dele, mas com a linhagem dele. Cuidado, porque você tem uma linhagem. Morreu ele e o filho no mesmo dia. E deixou neto e acabou o reinado ali. Não deixou descendência. Já se levanta outra linhagem no lugar. O tanto que ele se perdeu. Não era um cara assim que pecou, deu um problema como rei, mas aí vem o filho e substitui. Não, ele acabou.
Ele conseguiu ser tão duro, fazer uma publicidade tão errada daquilo que era Deus, propagar um Deus e ser tão incoerente com isso, e entrar num ambiente de tanta pecaminosidade que Deus rejeitou ele. Lá no final da história, Deus tem que repreender o profeta assim, você vai esperar mais o quê? Eu rejeitei. Acabou. Eu falei para você ungir, agora estou falando para você, acabou esse tempo, vai ungir outro. Eu estou rejeitando Saul porque ele me rejeitou, porque ele rejeitou o chamado, porque ele rejeitou as marcas do céu sobre ele, e eu estou rejeitando. E Samuel, então, estava com dó, estava pensando, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar essa palavra em prática? Como que eu vou agora falar para ele que ele não é mais rei? Ou como que eu vou ungir outro rei? Ele vai ficar sabendo, eu vou morrer. Um monte de coisa que passa na nossa cabeça como profeta também. Mas você vai precisar colocar as coisas para funcionar, porque Deus estava rejeitando. Tem coisa na nossa vida que é Deus que está rejeitando. Então, para de ficar com dó, de ficar guardando, protegendo, procrastinando, protelando a execução do juízo naquilo que Deus já executou o juízo. É hora de colocar um ponto final nisso, na sua vida e na minha vida. Acabou, irmão. Ai, Deus, eu vou ficar mais um tempo assim. Eu preciso dar mais uma respirada. Eu preciso dar mais. Não tem mais que respirar nada. Você está morrendo. Eu estou morrendo nessa área. Não estamos respirando. Estamos fora. É hora de falar. Se Deus executou juízo sobre isso, acabou. Se Deus não está mais nesse negócio, acabou. Estou fora. Porque não vai ter mais o que fazer aí. Deixa Deus te ungir em outro jeito, de outro lugar. Tem um chifre de azeite te esperando, mas você precisa estar no lugar certo. Nós precisamos estar posicionados em Deus. E para finalizar a minha parte, eu quero falar a respeito de algo que vai sair aqui do negócio, mas que é algo que eu creio que de vez em quando a gente passa. E é necessário que você entenda isso para que você não perca a bênção. Eu tenho visto alguns comportamentos que eu tive muito esse comportamento. Hoje eu graças a Deus, estou lutando bastante para sair fora disso. Mas é um comportamento que você começa a rejeitar as coisas por causa de feridas e por causa de pessoas. Então, exemplos do cotidiano. De repente você tem uma aversão a uma comida, não porque você não gosta daquela comida, mas porque uma pessoa que você não suporta gosta daquela comida. Então, o que acontece? Dentro desse ambiente, aquela comida se torna para você a representação daquela pessoa. Eu não como isso. Mas por que você não come? Por que eu não como isso se eu gosto? Porque aquela comida tem uma marca de uma pessoa. Aquele lugar tem a marca de uma pessoa. Então, esses dias, eu passei por uma situação e eu fiquei observando um comportamento idêntico ao meu. Porque uma pessoa olhou algo e falou assim, não é muito legal isso aqui. E pôs para lá. Mas eu sei que é legal. E eu tenho certeza que a pessoa achou que é legal. Mas sabe por que ela não achou legal? Porque ela não estava vendo aquela coisa. Ela estava vendo a pessoa que ela não suporta naquela coisa. E aquela coisa ficou feia para ela. Porque ela vê a pessoa. Entendeu? Então vamos supor que uma pessoa não suporte a pastora Fátima. E eu mando uma foto da pastora Fátima, igual ela está hoje assim, linda. Aí eu mando a foto lá. Aí a pessoa fala assim, tá feia. Mas ela está feia porque ela está olhando a pastora Fátima pelo óculos da rejeição. Ela não gosta. Então, ou ela está olhando através da minha vida. Né? Eu mandei a foto. Aí ela olha e fala assim, não tá legal. Porque ela tá me vendo lá. Ela não gosta de mim. O problema da pessoa é comigo. E a pastora Fátima ficou feia. Como se a foto fosse minha. Então, toma cuidado com isso. Para que você saia desses ambientes. Para que você realmente não veja nas coisas a marca dessa pessoa que você tem tanto problema. Primeiro que você vai ter que limpar o seu coração em relação à pessoa. Porque você está perdendo alimento. Você está perdendo de entrar num lugar de coisas, acessar coisas que você gosta e que você
poderia desfrutar de boa. Mas é tanto ranço em relação àquela pessoa que fala, cara, não me fala disso. Eu não suporto isso. Eu não quero ver isso. Então, eu passei uma fase na minha vida onde um certo carro, eu tinha raiva daquele carro. Tinha certas falas que eu tinha ódio mortal daquela fala. Enfim, alguns desdobramentos. Por quê? Porque me remetia diretamente a uma pessoa. E, na verdade, aquele carro, aquela fala, aquele ambiente, eu via a pessoa. E como o ambiente daquela pessoa, aquela pessoa tinha, de alguma forma, me ferido muito, então eu já via naquilo. Então, aquele carro não presta, essa comida não presta, esse negócio é uma porcaria, isso aqui não serve para nada, porque a pessoa está ali. Então, em nome de Jesus, que você sonde o teu coração, porque, de repente, você está sendo aí conseguindo, o diabo está conseguindo distorcer na tua vida algo. Então você não está desfrutando porque você está contaminado ou contaminado lá. Esposa e esposo quase não passam por isso. Coisa que o esposo acha, mostra um filme, um louvor, uma pregação, é um perigo. De repente você está com tanto ranço do teu marido que o teu marido fala assim, ouve essa pregação, é uma benção. Se é que você consegue romper para ouvir, você vai achar nada a ver essa pregação. Porque você vai estar ouvindo pelo óculos do teu marido. Você vai estar ouvindo, parece que o teu marido falar. E como ele não tem moral nem crédito nenhum aos teus olhos, aquela pregação não quer dizer nada. E podia estar uma libertação para você ali. Podia ter uma resposta para você ali. Deus poderia estar usando o teu marido para trazer para você algo que você precisa, ou a tua esposa, ou teu filho, ou a tua nora, ou teu genro, seja lá quem for. Podia ter uma resposta ali para você. Mas como eu já estou olhando para a pessoa e a pessoa é abominável aos meus olhos, aquela palavra se torna abominável. Como aquela pessoa, eu já rejeito ela com todas as minhas forças, aquele louvor já não presta. E aí você começa, então, a taxar as coisas ou as pessoas de acordo com aquilo que você tem de ranço. Uma vez eu estava vendo um clipe, quando eu estava naquele modelo, e as pessoas fechando o olho, coisavam. E eu só pensei, naquele dia eu só pensei, eu falei para minha esposa depois, mas eu só pensei. Falei, tudo gente falsa. Tudo gente falsa. E levanta a mão e fecha o olho. Aí Deus falou comigo assim, não taxe as pessoas como você está. Você está vendo as pessoas pela tua condição. Você é falso. Se você levantar a mão hoje e fazer isso aí, você é falso. Porque você não tem isso para me entregar, mas eles não. Deus só falou isso comigo. Básico, simples, fácil. Então eu estava vendo as pessoas pela minha dureza de coração. Ah, tudo falso. Como se eu não levantasse as minhas mãos, não fechasse meus olhos, não adorasse a Deus, ninguém mais podia fazer isso. O meu modelo era o certo. Se alguém fizesse, era mentira. Então, que nós tomemos cuidado com isso, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima na área, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus por essa palavra, amém, de alinhamento para nós, em nome de Jesus. Às vezes, amados, as marcas que nós trazemos, elas nos fazem verdadeiramente rejeitar aquilo que Deus está nos entregando. Então, vamos puxar um pouquinho para trás a história de Saul. Já pregamos sobre isso, mas queremos ressaltar, desde essa época de juízo, queremos ressaltar, sim, essa manifestação de Deus, quando ele fala ali em 1 Samuel, capítulo 16, onde ele vem e traz ali, de uma maneira muito contundente, né, que o pastor Alexandre já falou, até quando você vai ter piedade de Saul, não é? Olha aqui, Deus, no 16. Disse o Senhor Deus a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não seja rei sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Então, amados, aqui nós vamos ver que verdadeiramente Deus, ele tinha um plano, uma obra para Saul. Só que nós temos que pegar também o que Saul tinha construído dentro dele. Então, hoje estamos falando daquilo que está dentro do teu coração e do meu coração, que continua a ser um fundamento que fala através do altar que nós levantamos. Então, Saul, ele tinha um altar levantado dentro do seu próprio coração. E o altar que ele levantou dentro do próprio coração estava fundamentado em algo que aconteceu lá em Juízes, capítulo 19. Depois leia lá,
aquilo que aconteceu com a tribo de Benjamim. A marca de Saul era uma marca geracional, particular, era uma marca daquilo que era a sua tribo. Então, a tribo dele recebeu um grande golpe na presença de Deus, porque houve um rapaz, houve um bando da cidade dele, né, que era a cidade de Gibeá, Saul, né, que fala na Bíblia. Então, a cidade de Gibeá cometeu loucura em Israel, e por conta disso, quase foi exterminada. E isso fez uma marca profunda em Saul. E ele não conseguiu sair disso. E é exatamente disso que nós estamos falando. De marcas que são fundamentos que ainda falam e regem todinha a nossa vida. Então, tome cuidado com traumas, feridas, com dores, marcas geracionais. Povo, às vezes, que são afrodescendentes, não estamos aqui falando de racismo, estamos falando aqui de marcas culturais que, às vezes, trazem uma manifestação de um espírito de inferioridade na vida daquelas pessoas, porque esse prospera, aquele prospera, mas olha a minha cor, e às vezes entramos debaixo de um vitimismo, porque não entendemos que Deus resgatou todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós ainda estamos debaixo de um conceito da terra, de divisão, de apartar-se, de andar debaixo daquilo que é a cor da nossa pele. Mas o Senhor jamais olhou para isso. E ao invés de aceitarmos aquilo que Deus tem para nós e nos posicionarmos de acordo com aquilo que Deus falou e de acordo com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, levando todos de volta aos braços do Pai, nós temos uma manifestação como Saul teve. Porquanto não entendera o propósito e o projeto de Deus para a vida dele. Deus estabeleceu Saul para ser rei, o primeiro rei de uma nação que já estava em rebelião contra Deus. Mas Deus falou, eles estão pedindo, eu vou estabelecer. Agora veja, o que Deus estava falando aqui? Ele estava falando através de Samuel, eu tenho alguém para reinar dentro de você. E esse reinado é um reinado eterno e é santo, e eu vou dar Jesus para você, e ele mora dentro de você. O problema é que Saul jamais assumiu essa nova manifestação que estava a favor dele, não contra. Ele não conseguiu receber o amor tal de Deus o ter eleito para assentar-se nos lugares celestiais e governar sobre essa tribo. E veja que é essa nação. Veja que o governo que Deus estava falando para Saul não era simplesmente um governo terreno, porque Saul, ainda que tivesse sido rejeitado por Deus, ele reinou por 38 anos, se eu não me engano. 38 anos houve um reinado de Saul. Então, que tipo de reinado Deus estava falando que Saul tinha sido cortado? É justamente o reinado daquilo que seria produzido no céu. Deus teve que escolher um outro rei para trazer um reinado geracional para a vida do seu povo, que aí se levantou Davi. Então, nós precisamos entender, amados, que Deus está contando que você tenha a propaganda certa, que é aquilo que é o nome do Senhor, que fala lá em Salmos, e o seu nome se irá propagando de pais para filhos. Mas qual a publicidade que vamos fazer? Porque senão a nossa geração pode morrer, como o pastor Alexandre falou. Jonatas morreu, Mefibosete morreu, Isbosete morreu. Todos aqueles que estavam ao redor do governo de Saul morreram. Tinha 7 descendentes de Saul que foram oferecidos em sacrifício para poder pagar uma conta que o próprio Saul fez. Então, amados, veja o desdobramento do pecado de cada uma das nossas atitudes aqui na Terra. Então, na verdade, havia um embate. Se nós olharmos ali em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que vai falar das bem-aventuranças, Jesus interioriza o pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a força do Espírito Santo para vencermos o nosso pecado interior. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com Saul. Olha, eu vou te dar um revestimento. Eu fui olhar, amados, nós começamos o Oséias número 1, falando o perfil dos 3 reis. Então, nós vemos ali, falando a respeito de um governo e outro governo. O governo de Saul e o governo de Davi. Um foi revestido por fora, outro foi revestido por dentro, mas ambos tinham possibilidade de dar a resposta que Deus queria. Então, a nossa parte é parar de rejeitar o governo que Deus estabeleceu para dentro de nós e começarmos a ser coerentes com aquilo que Deus falou a nosso respeito. Veja que, trazendo para uma linguagem profética, é como se Davi fosse implantado dentro do nosso coração, através do Cristo vivo, a nossa fé que temos em Jesus, só que a partir do momento que Davi quer se manifestar para trazer auxílio ao governo que temos que fazer, nós o rejeitássemos.
Observe, eu fiquei lendo ontem a palavra e eu observei aqui que quando Saul ele se perde no seu governo, ele fala assim para aquele povo, olha, disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem, no 16, 17, buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então responderam um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Olha o que Davi fala. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Ele não levou em conta a descrição que um dos servos dele deu para ele. E às vezes é isso que está acontecendo conosco. Deus está falando para nós, eu sou com você, há um homem valente dentro de você, há um guerreiro poderoso dentro de você, ele é sisudo em palavras, ele sabe o que responder, ele sabe o que fazer, e nós estamos desprezando a nova natureza que está dentro de nós, como o pastor Alexandre falou. Até quando você vai ficar com peninha de matar Saul, seja através de demônios, seja através da tua carne, que não foi para a cruz, e você vai permitir essa regência? Eu tenho que me levantar e falar, regência que me condena, vai para os quintos dos infernos. É isso que nós temos que fazer. Mas, no entanto, nós vamos ficando com peninha. Né? Ai, como que vai ser isso? Como Samuel ficou pensando como ele faria para destronar de uma vez Saul daquele ambiente. Mas o Senhor está falando, olha, Saul despreza Jesus Cristo. A tua carne despreza Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ela foi marcada com traumas. Ela foi marcada com coisas, como eu estava dizendo, geracionais, tribais, coisas nacionais, coisas da sua linhagem, da sua espécie, aí vamos colocar, da sua nação, da sua descendência, de onde você veio, o seu fundamento. Então, o adversário, ele vai trazendo tudo, ele vai trazendo as feridas. Porque meu pai foi rejeitado. Sabe o que fizeram com meu pai? Meu pai era negro. Sabe o que fizeram com a minha mãe? Minha mãe foi maculada. Sabe o que fizeram? E aquilo vai trazendo a alma geracional da sua casa. E ao invés de você superar isso por aquilo que Deus fala, eu tenho uma aliança com você no meu sangue, e eu quero que você saia desse lugar, porque você está fazendo uma propaganda do meu nome, você recebeu o meu nome, só que agora a publicidade, o que você publica no dia a dia é contrário àquilo que eu deixei para você. Então Deus está falando, vamos alinhar isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sabe o que Deus está falando? Alinha a tua alma, aquilo que o governo dos céus fez por você dentro do seu espírito. Pare de andar com aquilo que a tua carne dita. Pare de olhar para Jesus com desprezo, que foi o que Saul fez aqui para Davi. Olha o que Saul falou, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. O serviço das ovelhas era para os servos, para os criados. Não era para aquele que tinha filiação. Havia alguma coisa entre Jessé e Davi, provavelmente. A Bíblia não afirma isso, mas alguns estudiosos afirmam que Davi provavelmente era um filho de adultério da parte de Jessé. Então, ele era tratado como um criado. Quando foi para Davi ser ungido, ele estava lá atrás da malhada. Não estava junto com a família, preparados para receber o profeta de Deus que ia ungir o futuro rei de Israel. Por quê? Porque, na verdade, a nossa própria natureza, a nossa linhagem despreza o que Deus quer fazer conosco. Sabe por que ela despreza? Por causa da nossa mentalidade, como o pastor Alexandre falou, religiosa. A nossa mentalidade que resiste àquilo que é celestial. E não colocamos debaixo de um acordo. É tempo de submetermos as nossas almas aos mistérios profundos do Senhor. Porque não temos revelação de quem Deus é. Na quinta-feira preguei sobre isso, a respeito de Pedro conseguir entender aquilo que ele tinha da parte de Deus, não era a revelação que ele deveria ter. Porque Deus falou para ele, vai lá, faz seu largo e joga a tua rede novamente. E o que aconteceu com Pedro? Olha, eu já pesquei, eu tenho um entendimento que verdadeiramente o Senhor não tem nada para fazer sobre a tua palavra. Pedro ainda arrisca jogar a rede. Só que depois que o milagre acontece, Pedro fala, afasta-te de mim. E por que ele falou, afasta-te de mim? Porque ele não... Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, por que o Pedro falou, afasta-te de mim? Porque ele se reconheceu como pecador. Porque a visão que ele tinha de quem era Deus estava errada. É o que acontece com Saul. Ele não consegue entender que Deus estava arregimentando ele para a guerra e ele é responsável. O que acontece comigo e com você é que nós achamos que Deus é irresponsável.
E nós ficamos, ai, coitadinho de mim, eu não posso, não tenho competência, não vou conseguir. É verdade, você não tem mesmo. Sabe, Deus precisa nos levar para águas mais profundas. Como diz aquele hino, você me chama para as águas onde meus pés podem falhar. E Ele quer que os teus pés falhem. Em que sentido? Não no sentido de falhar, porque você vai falhar na sua missão. Ele quer que você dependa totalmente dEle para cumprir algo que para você é impossível. É tanta informação, é tanta coisa. Chegando, você fala, Deus, não sei nem por onde começar. Comece buscando a presença de Deus. Comece a se entregando para Deus, comece dependendo de Deus. É disso que Deus está falando para nós. Veja, o Davi que está dentro de nós e o Saul que está dentro de nós. Há uma batalha da carne contra o espírito. Davi está falando, creia que Deus está te ungindo. E Saul está falando, você não tem nada, porque você vem de uma linhagem inferior, porque você já passou por muito trauma, porque você não tem nada para apresentar para Deus, você é derrotado. Veja que Saul, amados, na caminhada espiritual dele, ele faz uma estátua a ele mesmo. Na guerra que ele ganha, ele vem e levanta uma estátua a ele mesmo. Ele entra por um caminho de oferecer sacrifício que Deus não havia pedido para ele. Aguarda o sacerdote chegar. E ele não aguardou o sacerdote chegar, porque Deus falou para ele, olha, aguarda o sacerdote chegar, porque dali vai haver ainda as informações que eu tenho para te dar. Ele não aguardou. Quando Deus falou para ele, você é rei sobre Israel, quando Samuel faz o ajuntamento para levantar, Samuel falou para ele, na hora que acontecer isso, se levante e faça o que é conveniente para você fazer, porque você agora tem uma investidura. E aí o que ele faz? Está Saul entre as bagagens. Tudo pronto. Aí lançaram sortes. A sorte saiu como Saul, dentro daquilo que era Saul. Foi lançando sorte. A tribo é tal, a família é tal, a pessoa é tal, é filho de tal e a pessoa é tal. E cadê Saul, que não se levantou para falar, eis aqui, estou aqui, eu recebi uma unção. Samuel pegou um vaso de azeite e colocou sobre a minha cabeça. Ele não entendeu o chamado dele. E ele ficou entre as bagagens deles. É exatamente isso que eu e você estamos falando. Deus está falando para nós, ó, já lancei sortes, é você, a sua casa, é a sua família, é o teu povo. Não me importa que você é o menor das tribos, que não tenha muito povo na tua tribo. Não me importa nada disso. Eu olhei para você e te escolhi. Mas aí ele está no meio das bagagens. Samuel falou para ele, faça o que é conveniente, o que é a ocasião de pedir. Ele já tinha sido ungido. O problema é que nós achamos que isso será soberba, que isso vai ser arrogância. Como aqueles meninos do livro de Números, onde Deus fala para eles, conquiste a terra. Aí eles vão lá e falam, a gente é pequenino, a gente não consegue, a terra prometida mana leite e mel mesmo, nós somos cachos de uvas imensos. E eles infamaram a terra, falaram mal da terra, porque a terra tinha obstáculos. Deus está falando hoje para mim e para você, eu sei que tem obstáculo, mas é no meu nome. É no meu poder, é na minha força. Para de dar crédito a Saul, esse Saul maldito que está dentro de você, que está te tirando do propósito de Deus. Pare de tergiversar a minha palavra em relação à minha graça salvadora e quer educar a tua alma, e enquanto isso você fica educando a você mesmo com uma mentalidade maligna. Renove a tua mente na palavra e aí eu te transformarei. É disso que Deus está falando para mim. É disso que Deus está falando para você. Entre num lugar onde a minha palavra tenha plena manifestação, com a abundância do que eu tenho te falado. É o que o pastor Alexandre estava falando. As águas do Senhor, aquilo que Deus está fazendo sobre nós, e nós vamos colocando limite no mover de Deus, porque o adversário vem com acusação, ele vem com condenação. Não, você não pode. E aí somos revestidos de um orgulho infernal e começamos a fazer as coisas pela metade. Qual era o maior problema de Saul? Fazer a obediência pela metade. Saul não desobedecia por inteiro. Ele fazia pela metade, porque havia uma metade que ele reservava para ele mesmo. Mate toda a descendência de Amaleque, queime tudo, passe tudo a fio de espada. Aí ele deixa só um homem chamado Agag, que quer dizer, eu subirei ao topo, ou seja, a mesma manifestação de Satanás. Eu vou subir, eu farei as minhas coisas acima do Senhor. E Agag, que era o rei amalequita, que Deus mandou ele destruir, é isso que significa o nome dele. Eu subirei ao topo, então nós guardamos dentro de nós aquilo que verdadeiramente Deus mandou destruir tudo. Então, esse orgulho maldito que está dentro de nós e nós achamos que o quê? Que é coisa boa. Não, eu obedeço. Olha o que Saul falou para Samuel quando Samuel falou para ele. Que balido de ovelhas que eu escuto. Ele chegou já falando para Samuel, nós fizemos certinho como vocês mandaram.
E Samuel falou para ele, mas eu estou escutando um balido de ovelhas. Deus já havia alertado o profeta na madrugada. Olha, eles não fizeram o que eu mandei fazer. Eles deixaram o rei Agag, ou seja, um governo maligno que eu mandei destruir, porque ele vem contra mim para me afrontar. Ele já é destruído pelo sangue de Jesus, mas ele está preservando isso dentro do coração dele, que é um orgulho que protege toda uma estrutura religiosa maligna que se opõe contra o governo de Deus. Ele guardou isso. E Samuel chega e fala para ele, você não terminou tudo? Aí ele fala, não, nós cumprimos. Leia para você ver. A história de Saul é tremenda. É o rei esquizofrênico. É o rei que foi investido por fora, mas resistiu àquilo que Deus havia dado para ele. E essa guerra, amados, alcança nossas vidas no Novo Testamento, sim, na Nova Aliança, no sangue de Jesus Cristo, porque ainda há uma carne pelejando contra as nossas vidas, e ela quer trazer a nossa alma junto, ela não quer que a nossa alma seja conquistada pela palavra de Deus e ser levantada ao lugar de governo que o Espírito tem, pelo Espírito de Deus. Andarão dois juntos se não houver acordo. E aí, Samuel fala para ele, mas e as ovelhas? A ovelha o povo deixou. E ele transferia a responsabilidade, porque Deus havia colocado um rei ali para governar sobre o povo. Não era para ele ficar ouvindo palpite errado. A conversa do povo era diferente da conversa de Deus. Destrua tudo. E aí o povo fala, não, não destrua. Vamos deixar um pouco para oferecer para Deus. Aí Deus vem e sentencia. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu não estou interessado no sangue desses bichos que eu falei para vocês que são imundos em si mesmo, porque fazem parte daquilo que Satanás faz. Eu quero que passe a fio de espada e a fogo. Acabe com isso. Eu não quero esse tipo de sacrifício. Porque obedecer é melhor que sacrificar. E o Senhor fala que a idolatria é como o culto no lar, e a teimosia é como o pecado da idolatria, como o culto no lar. A ídolos. O Senhor está falando, isso é teimosia de Saul, porque eu estou falando, sentencia. E ele prefere guardar. Então, o que está dentro de mim e o que está dentro de você, que é como algo que fala, eu subirei ao topo, eu governarei acima das coisas do meu Deus. Deus está falando, sentencie. Aprenda a viver debaixo da graça. Não uma graça libertina, mas aquilo que eu preparei para você. Você foi chamado para governo, para reinado. Como já falamos há tantas e tantas vezes, nós temos 3 unções de profetas, de sacerdotes e de governo. Somos reis, mas o adversário quer que a gente ande naquilo que o adversário quer. Lembra do povo do Egito? Deus falou, vocês são o meu exército, e eles participavam daquela guerra como se eles fossem mendigos espirituais. Deus está falando hoje para mim e para você, deixe de mendicância, eu tenho abundância. Eu tenho abundância para você, para sua casa, para sua família. Não seja responsável com aquilo que eu coloquei na tua mão, porque isso vai disciplinar toda a sua geração. Deus está falando, você é responsável com aquilo que você planta. Saul estava totalmente envolvido com ele mesmo. Ele estava tão preso naquilo que eram as suas feridas, que o jeito dele guerrear era diferente daquele que Deus havia preparado para os seus reis guerrearem. Deus falou, quando você for chamar para a guerra, é dessa maneira. Ele não. Ele vai, pega o modelo lá de Juízo 19 e faz de acordo com aquele modelo, o modelo do seu trauma. Recada, machia. Pare de andar segundo o modelo do teu trauma. Uma mulher foi esquartejada e foi enviada às tribos de Israel para se levantarem contra a tribo de Benjamim, a cidade de Gibeá, que estava em Benjamim. E aquele modelo de esquartejar as coisas e mandar para as tribos se arregimentarem para a guerra, Saul utilizou o mesmo tipo de modelo para fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos entender que o modelo da ferida não vai sustentar o poder da obra de Deus. Ah, mas Deus enviou temor, mas o Senhor queria tratar com isso. Deus foi glorificado, mas não foi santificado. Tem muita diferença. Jesus, ele deixou no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Ele não fala, em primeiro lugar, glorificado seja o teu nome. Veja que Moisés perdeu a entrada no reino de Deus ali, naquela terra prometida, porque ele fala para Moisés, fale com a rocha. Moisés, bate na rocha. Veja que o milagre aconteceu, mas milagre não legitima obediência. Tenha muito cuidado com isso, porque Deus tem compromisso com o povo. Deus tem compromisso de libertar aquele povo. Naás, que é serpente, se você pegar o nome lá, Naás, você vai ver que quer dizer serpente,
Então, aquele povo estava enredado com a serpente. E Deus falou, eu vou usar Saul para libertar o meu povo. E o temor se espalha. Mas não é porque a manifestação do temor de Deus veio sobre aquele sacrifício que Saul ofereceu, aquelas partes cortadas da junta de boi, trouxe verdadeiramente um temor ali, e o povo se levantou e destruiu Anaás, que Deus tenha sido santificado. Não foi. Não foi, amados. Então, tenhamos cuidado com a publicidade que estamos fazendo de como Deus se comporta. Isso pode trazer erros de comportamento para a próxima geração, porque nós estamos desconectados da maneira de Deus trabalhar. Veja que Moisés não entrou na terra prometida. Deus falou para ele, nem converse mais comigo sobre esse assunto. Eu falei para você falar com a rocha e você bateu na rocha. O milagre aconteceu, aquele povo precisava de água, mas eu não estou com você mais, Moisés, nesse sentido, você não vai entrar nesse lugar. Então, tenhamos muito cuidado, porque Deus pode falar depois para a gente, apartados de mim, não te conheço, porque nós não submetemos a nossa vida de publicidade de Deus diante do próprio Deus. Veja que o povo foi abençoado. Ah, em teu nome falei línguas, expulsei demônios, profetizei. Deus falou, tudo bem. Mas você foi rejeitado, sabe por quê? Porque você não tem intimidade comigo. Não deixou eu terminar de fazer o meu próprio chamado, que é a santificação de quem você é. Pelo meu espírito, você não deixou eu terminar esse chamado dentro de você. Porque você não ousa entrar na minha presença e crer que eu estou te livrando das garras da acusação, da condenação e dos traumas passados. Saia desses lugares de traumas passados. Pare de permitir que os traumas passados normatizem a sua conduta hoje. Resolve o teu passado e prossegue. Resolve aquilo que Deus está falando para você resolver e prossiga. Ah, mas eu não consegui resolver tudo. Resolve a parte que te cabe. Que é se alimentar da palavra de Deus e crer que Deus está te tirando disso. Não permita ser como o pastor Alexandre ele falou a respeito daquela pessoa que ele foi orar e aquela pessoa ficou ali. Ah, então, né? Eu acho que eu não vou acessar Deus porque é como se eu estivesse atrapalhando Deus. Na verdade, amados, essa pessoa que o pastor Alexandre falou, sou eu. Ele estava orando por mim e ele estava falando diante de Deus. Deus, a minha esposa não está conseguindo te acessar e ela está atrapalhando o teu chamado na vida dela, porque o adversário vem colocar um peso. Você não vai passar. Há um peso de guerra tremendo sobre cada um de nós, cada um dentro da possibilidade que possa suportar. Deus não é injusto. E o peso vem com tanta força, que aí você pega e se confunde e fala, mas Deus, e agora? Eu vou ou não vou? Mas, na verdade, o adversário quer nos separar da graça de Deus. O adversário quer nos separar do caminho preparado por Deus para nós. E aí nós vamos dando desculpa. Ah, eu tentei, né, Senhor? Você tentou? Continua tentando. Você já está lutando contra isso? Continua lutando. Pare de dar desculpas. Continua lutando, continua permitindo que Deus coloque a palavra dele até que vai chegar o momento de você romper. Não desista da sua própria libertação. Não desista das mentiras que o adversário tem falado para você. Não desista de pelejar contra elas até que a verdade plena do Senhor se estabeleça, determinando tu um propósito, ser-te-á firme, para que a luz brilhe em teus caminhos. Então tem treva e continue perseverando, continue lutando, mas dentro do molde que Cristo estabeleceu, não daquilo que o teu trauma estabeleceu. Não sou digna, não vou, acusação, condenação, você não pode, você não vai. Quem disse? O senhor falou isso. Quem disse? O mentiroso, o acusador, o Satanás, o adversário e seus demônios, e a carne que não foi crucificada. Então, que nós entendamos isso, em nome de Jesus, e paremos de ficar com dó de Saul, porque Saul é inimigo. Saul é a nossa carne mancomunada com Satanás e seus demônios. Isso é Saul. O rei rebelde, o rei idólatra, o rei que levantou imagem a ele mesmo. Mas tem alguém que recebeu um chifre de azeite e veio. Recebeu o óleo que estava no chifre de azeite. Saul recebeu na cabeça dele algo que estava numa vasilha. Davi recebeu algo que estava num chifre. Sabe o que é chifre? É aquele que é tirado das pontas do altar. Ou seja, no lugar da misericórdia. No lugar onde você está clamando pela bondade de Deus. Saul não. Saul veio uma vasilha, uma bacia, um vaso, como diz a palavra de Deus. Mas o Davi, ele foi ungido por algo tirado da presença de Deus. Então, o chifre tem essa significação. É algo próprio para ungir-se rei. E o Senhor tira algo do próprio sacrifício dele para colocar sobre a sua cabeça. Não despreze isso.
Saul desprezava quem Jesus era, o seu íntimo. Por quê? Vai lá buscar o que está atrás da malhada. Ele não é nada. Ainda que eu precise dele para me libertar. Não vou reconhecer que ele é valente, que ele é poderoso, que ele é guerreiro, que ele é bom nas palavras, que ele sabe o que ele fala. Não vou reconhecer isso. Vou só reconhecer que ele é um adestrador de ovelhas, um cuidadorzinho de ovelhas. Jesus não é isso. Jesus, ele é maior que isso. Nós entremos por essa porta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando a pastora estava falando, eu anotei aqui aquela parte que nós falamos, quando os homens, então, eles veem ali aquela terra, que tinha o que Deus falou, mas eles estavam vendo por uma outra ótica. É exatamente isso. Eles perdem a visitação de Deus ali, porque eles chegam e eles veem o quê? Somos como gafanhotos diante deles. Então, eles estavam com a visão natural aberta, mas com a visão espiritual fechada. Então, ele via, é bonito. Ele olha, por um momento, ele fala, é bonito, mas imediatamente ele fala, é feio. Por que fala que é feio? Porque vê através da regência que já está contaminado. Então, a gente tomar cuidado com essa parte. E a parte do sacrifício que Saul deixa para trás ali. Então, o que eu entendo? Não deixe para trás aquilo que não tem resgate. Saul queria sacrificar de novo. Aqueles animais não tinham mais resgate, eles estavam vivos, mas eles já não tinham mais a potência do sangue. Por que Deus rejeitaria aqueles animais? Eram animais, sacrifício, a vida está no sangue. Mas, na verdade, aqueles animais ainda viviam, mas espiritualmente, o sangue deles, a vida deles já tinha sido sacrificado a outro Deus. Deus está falando, cara, não toca nisso, mata. Não existe nada aí de sacrifício, eu não recebo isso. Esse animal não tem resgate, já foi sacrificado. Então, Deus não poderia receber aquilo. Por isso, Deus está falando, mata isso. Então, isso nós queremos muitas vezes entregar, está morto. Deus está falando, mata, tira da minha presença, não venha com isso. Não, senhor, mas sobrou, é bonito, está vivo, está berrando, mas está morto. Parece que é coisa boa, mata, elimina. E aí você se achega, em nome de Jesus, para a gente poder executar juízo no lugar certo. Porque aquela maldita entrelinhas. Saul queria servir a ele mesmo, então ele fazia toda uma estrutura. Não, então esse aqui está vivo, esse aqui eu não sacrifico, esse aqui vai servir para isso, porque é aquilo que a pastora falou. Ele servia a Deus, mas ele servia a ele mesmo. Ele propagava, fazia uma propaganda de Deus, mas ele fazia publicidade do seu próprio nome, misturado com o nome de Deus. Sim. E aí virava uma bagunça o altar. E Deus está falando, ó, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é morrer do que pagar. Morre. Então a gente tem aprendido, ensinado. Ah, eu pago, mas eu não morro. Não, morre. Quanto eu tenho que ofertar para tal coisa? Morre. Porque é mais fácil pegar um dinheiro e mandar e fazer o que você quer. Deus está falando, morre. Isso aí não tem resgate, tem que morrer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a lição de casa aí, ficar bem firminho, para a gente executar juízo sobre todas essas coisas e avançamos. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Shalom, glória a Deus, aleluia. Shalom, Pastora Margarida, aleluia.